Beleza, Lucas chegando. E aí, meu Maravilha, meu irmão, tudo bom? irmãozinho. Beleza, bom demais. Dia do Bom amigo, né? demais Já te te ver. saúdo aqui. Exatamente, dia do amigo, paz e bem pra você, meu irmão. Paz e bem também. Você é meu irmão mais novo, sabe disso, né? Você é meu irmão mais velho, sabe disso também. Eu estou ajustando aqui, aprendendo a fixar. Já fixei, beleza. Vinha me ajudou. Perfeito. Obrigado, Vina. Um beijão pra ela. Beleza. Então vamos lá, saudar a turma que está chegando aí. Hoje é o dia da nossa Move Live especial, com um tema especialíssimo, as Especialíssimo, né? A gente ficou super bem-aventuranças. animado quando a gente veio com Não. esse tema, né? Assim, veio na hora certa, super a calhar. E caiu Nosso no dia amigo do Guilherme. amigo, né? A gente não planejou Exatamente. isso e, Não, não. né? Os animais também são nossos amigos e desejam também, né, que façamos amizade com eles. Exato. É isso. Então, beleza, Lucas. As bem-aventuranças e os animais. Então, para quem está chegando, hoje vamos fazer um bate-papo inédito para mim. Eu nunca vi um estudo, uma palestra, uma live falando das bem-aventuranças e os animais. Nunca vi. Então, essa vai ser a primeira vez. Você já viu, Lucas? Não, muito pelo contrário. Eu vejo um movimento completamente oposto dentro da literatura espírita. Na literatura espírita, não, perdão. Dentro do movimento espírita, para não associar, até mesmo assim, de forma indireta, não associar. Porque a gente considera hoje, nós aqui no Móvel, né? O espiritismo Uhum. ainda tem um gosto muito antropocêntrico. Culpa nossa mesmo, né? Que afasta o Isso. espiritismo da sua Uhum. essência. Então, quando a gente traz esse tema indiretamente a gente está querendo provocar realmente um movimento de questionamento. Por que quando a gente lê o Evangelho, a gente pensa, é claro, nas nossas dores, por que sofremos, por que estamos aqui encarnados, mas a gente também quer pensar, a gente quer também trazer o pensamento. Por que os animais estão aqui conosco? Por que eles sofrem que nem a gente? Por que a gente trata eles dessa maneira? Quando a gente lê, por exemplo, um pouquinho assim, fora das bem-aventuranças, mas, por exemplo, assim, e a luz brilhou, João, capítulo 1 de João, e a luz brilhou na escuridão, a escuridão não a reteve. Ou a gente não pensa assim, eu vim da água da viva, né? Jesus ali com a mulher samaritana, no capítulo 4 de João. A gente não pensa nos animais, como esses conceitos podem, né, ajudar a vida dos animais e também, consequentemente, ajudar a nossa vida para que a gente possa ajudá-los. Exatamente. E daí vem a pergunta essencial, né? Por que que o evangelho não seria também para os animais? Por que que Jesus, governador do orbe terreno, para quem não conhece o espiritismo, nós cremos que Jesus ele é o arquiteto aqui da Terra, ele é o CEO, é o gestor aqui da Terra, conta com uma equipe de espíritos superiores para a formação da Terra e para a administração da Terra. Então, obviamente que o governador planetário ele não seria governador tão somente dos humanos, mas dos não humanos também. Então eu me sinto muito tranquilo de estudar o Evangelho também pela ótica da ética animal. Então a gente está aqui para isso e para falar da síntese do Evangelho, do coração do Evangelho, que são as bem-aventuranças, né? Atribuem a Gandhi uma frase de que se todos os livros do mundo fossem perdidos e restasse só o Sermão do Monte, nada estaria perdido, não é isso, Lucas? Exatamente. E é bom a gente também trazer esse debate interreligioso, porque Gandhi também vai dizer para nós, a moral de uma civilização, a evolução de uma civilização, ela é medida com a maneira com que ela trata os animais. Ele não fala os Verdade. inferiores, ele fala os animais. Aí traz também Lincoln, né? Você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, ver como ela trata os inferiores. E aí, como a É, gente trata os animais nesse sentido de inferioridade, olha como é que a gente trata eles. Eu sempre, quando eu exatamente. cito, assim, eu já pude fazer nessa quarentena algumas palestras sobre os animais, e isso eu acho uma coisa muito legal, que tá tendo realmente esse interesse de algumas casas já, de querer saber, de querer trazer esse tema à mesa mesmo, que é um debate muito saudável. E eu sempre gosto de embasar a minha fala numa fala de Jesus, que é vivenciado por Francisco de Assis. Nosso Opa, querido pai Francisco. Exato, eu tô trazendo o nome dele assim de propósito mesmo. Exatamente. Sei que você é um franciscano assim dedicadíssimo. A gente conversou sobre Francisco, né, bastante semana passada e retrasada. foi. E eu Uhum. gosto muito de trazer uma frase que tá lá no último capítulo de Marcos. Eu até comentei no story do MOV que eu fiz ainda há pouco,
que é ir de o mundo inteiro e pregar o evangelho a toda a criatura. Aí, Toda. ok, é toda a criatura. Ele não está falando só os homens, só aqueles que têm racionalidade, só aqueles que entendem, entre Uhum. muitas aspas, aqueles que são espíritos já. Não, é toda a criatura. E, assim, Jesus não falou só as criaturas, tal, tal, é toda a criatura. Essa palavra é importantíssima. E é por isso que estou ressaltando a figura de Francisco, porque o Cristo falou. Quem exemplifica nesse ponto, né, para nós fora o Cristo, Francisco. Irmão Sol, Irmã Lua, Irmã Lobo, irmão, irmã, os pássaros, os peixes, né? Então isso para mim é uma coisa muito maravilhosa. De É, você estar ali, por exemplo, escorado na raiz de uma árvore com a sombra e falando do evangelho para a árvore, é isso falando aí. de como Deus é Pro amor. irmão peixe, pro irmão Irmão vento. Peixe, exato. Eu lembro dele, né, assim, supostamente, né, como João Evangelista na obra Francisco, né, do Miramês, lá no capítulo, no comecinho do livro, né, que ele está relatando João Evangelista ali pregando o evangelho para os peixes, e esse magnetismo é tão Uhum. forte que os peixes estão ali quase que pulando da água para escutar. Então, isso é uma coisa que encanta, porque o evangelho na sua É. simplicidade máxima, assim, a vivência antes da fala. Porque não é só palavra, né? É vibração, é força, né? Exato. Espiritual, né? Então, é muito além das palavras. Então, meu amigo, saudando aqui muita gente participando, o Uriel, a Flávia lá da Perita Vegana, a Cibele, a Lulu Ferrari, enfim, tem uma turma aqui, a Érica, que é minha cunhada. Minha Turma, amiga vamos. Camila aqui conosco, né? Isso, E dá um boa noite para Camila e para Renata, que estão sempre nos acompanhando, dando muita força, um maravilha. carinho que eu não mereço. Boa noite, queridas. É isso aí. Então vamos dar início. Eu vou ler rapidinho aqui as bem-aventuranças. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Então vou ler as bem-aventuranças e eu e Lucas vamos batendo uma bola aqui, comentando cada uma delas sob a ótica da ética animal. Então vamos lá. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Então, estou usando aqui a tradução do nosso querido irmão Haroldo Dutra Dias. E assim, Lucas, passo para você para começar. E a gente vai trocando aqui. A primeira bem-aventurança, tem alguma coisa a dizer sobre ela? O primeiro ponto que eu queria ressaltar, para falar da primeira aventurança, eu queria falar do último versículo, que é o 12. Ótimo. Porque, assim, eu quero trazer isso importante, porque alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Obviamente que aqui o Cristo, no sentido dos céus, ele está falando em relação à vida espiritual. E assim, é Uhum. importante ressaltar que os animais, eles continuam a sua vida no mundo espiritual. Literatura, por exemplo, de André Luiz é farta de exemplos de animais no Sim. umbral, em nosso lar, em outros lugares, em outras moradas, enfim. Literatura de Kardec, revista espírita também. Uhum. E, Manuel assim, Filomeno de importantíssimo. Miranda também. Obrigado, Manuel Filomeno de Miranda. Eu estou ressaltando isso para a gente conceber o contexto espiritual das bem-aventuranças para os animais nesse ponto, de que eles também estão Uhum. evoluindo, experienciando que nem nós. Kardec até, Perfeito. se não me engano, no livro dos Espíritos, os Espíritos já introduzem isso, né? Que há espíritos, ou perdão, há animais já em outros pontos evolutivos, em outros Uhum. planetas. A revista Espírita tem isso também, né? Com o diálogo com o espírito de Júpiter. E aí, quando você pensa regozijar, você não pensa de fato nos animais, você pensa no seu sofrimento, na sua dor. Isso. Aí eu vou pegar isso para conectar a primeira bem-aventurança, porque as bem-aventuranças elas são uma É isso escada para aí. uma ascensão espiritual, para um bem viver, Ascensional. exato, um regozijo de verdade, né? Regozijai-vos. Uhum. E o primeiro ponto que eu queria estudar é bem-aventurados os pobres de espírito.
Quer dizer, o primeiro ponto para você ser um bem-aventurado é ser um pobrezinho de espírito. E a gente sabe Mas que ser aqui isso humilde. é perfeito, não é no sentido material. É realmente ser humilde. E aqui a gente vai falar em cada ponto, nessa escada evolutiva que o Cristo oferece. Então que cada um pense assim no seu cachorrinho, na sua gatinha, no seu hamster. Vou até brincar aqui com um peixinho, com a vaquinha, etc. Uhum. Quem tem, por exemplo, um irmãozinho em casa, né, eu tenho dois aqui em casa, o gorrinho sim, você sabe como é que é um coração de um animal. Como ele é humilde, gentil, sempre te recebe, você está cansado, exausto. Não é à toa que o conceito de animal de estimação ele vai se perdendo, porque o laço fica tão afetivo que é literalmente um membro da sua família. Da família. Quando o animal. Família é Exato. multiespécie. É. Você tem a sua filhinha aí, né? Você tem a Uhum. sua Tem a filhinha grande. Kiara, a Kiara. Daqui a pouco ela Exato. bate aqui de novo. O Gohan bate aqui também, ele sempre bate na minha porta para É. entrar. Então, o Eu primeiro ponto é adorei, essa. Lucas, adorei que você disse, porque muitos autores entendem que as bem-aventuranças, elas estão numa ordem crescente. Então você primeiro precisa ser humilde para adquirir as próximas bem-aventuranças na sua vida espiritual. E você fez um paralelo muito interessante para observar que os animais também estão nessa escalada evolutiva. Ah, então, muito legal, muito legal. É porque, assim, quando a gente fala muito do. É porque a gente fez uma coisa, a gente fez muito, nós como coletivo, fazemos umas coisas com o Evangelho, muitas encarnações, que é colocar ele aqui, e não aqui. E eu gosto muito de uma fala do André, Emmanuel também fala muito isso, que a natureza é o livro divino, é a representação do É Evangelho ao isso nosso aí. redor. E aí tem os seus mensageiros, mensageiros assim diretos. A gente pensa em mensageiros do Evangelho, obviamente nos espíritos evoluídos. A gente pensa nos anjos, arcanos da moralidade, mas a gente não pensa na árvore que está ali, como vai dizer, me fugiu o nome do espírito, no quinto livro do André Casimiro Luiz, Cunha, André na Luiz, Calderaro, Calderaro. Calderaro, que ele comenta, né, a árvore está lutando ali enquanto está sofrendo pelo inverno para adquirir a memória. O símio está Uhum. gritando, está conquistando a fala. Então o animal, ainda que esteja em outro piso evolutivo, ou como eu vou dizer a palavra inferior, mas a gente compreende aqui o contexto. Inferior ao Uhum. nosso, ele ainda é um exemplo de humildade gigantesco. Porque é um coraçãozinho que está ali no seu convívio familiar. Eu estou dizendo doméstico porque Sim, exemplifica. sim. Mas quando a gente Serve vê sem os outros reclamar, animais, né? é Serve sem perfeito. reclamar. E depois de bilhões de anos de trabalho de Jesus e dos espíritos superiores, para que essas alminhas chegassem naquele estágio e com aquela conformação que é utilíssima e apropriada a desenvolver as capacidades deles. Então, quando a gente chega assim, sem humildade alguma, e antecipadamente ceifa aquela vida, nós estamos prejudicando bilhões de anos evolutivos e de um trabalho imenso do governador espiritual do planeta para que aquele irmão nosso desenvolvesse um atributo, né? Você começou a live me chamando de irmão mais novo. E eu respondi, você é meu irmão mais velho. Nós dois aqui, nós somos irmãos mais velhos dos animais. E aí eu Exatamente. trago, sim, a gente fala muito dele porque ele merece esse reconhecimento. Espírito Alexandre, né, no terceiro Isso. livro do André Luiz, Missionários da Luz, que ele põe que nós somos mentores, tutores dos animais. Nós estamos aqui para auxiliá-los no mesmo ponto, no pé de igualdade que os anjos estão para conosco. Então você imagina, Exatamente. você, como você comentou, ceifar a vida de um animal, maltratar, castigar, punir de uma forma severa, cruel, rude. Como é que você está auxiliando esse espírito que está tateando a razão, está buscando se aproximar de Jesus como a gente? Como é que você está auxiliando ele a pular ou até subir a escada dessa bem-aventurança? Porque a gente Isso, pede muito cara, para nós, né? Pode isso falar, perdão. caracteriza de nós uma oposição a essa primeira bem-aventurança, que são a pobreza de espírito, a bem-aventurança da humildade. Porque a partir do momento que eu me sinto superior a um animal e me dou o direito de ceifar a vida dele, muitas vezes para coisas banais, desnecessárias, é uma falta gritante de humildade nossa. Porque, na verdade, perante a compreensão do Evangelho e da doutrina espírita, o maior ele está numa posição de servidor do menor. O menor é o nosso credor, nós somos devedores do menor. Então, na visão assim da ética animal linkando a essa bem-aventurança, os critérios de antropocentrismo
e de especismo, que falam de uma discriminação da espécie humana contra outra espécie, é um critério absolutamente egoísta, orgulhoso. Então nós precisamos da bem-aventurança, da humildade, da pobreza de espírito, para reconhecer neles irmãos nossos, não piores do que nós, e, portanto, mudar a nossa atitude perante eles, tratando-os realmente como irmãos menores, que precisam de amparo, de roteiro de evolução, e não de agressão. Olha a bem-aventurança, que coisa linda, né? Exato, e aí é um ponto de, ao mesmo tempo que eu busco exemplificar essa bem-aventurança, tutelando um outro espírito, e no caso dos animais, eu também aprendo sobre essa bem-aventurança, é uma via de mão dupla. Perfeito. A É gente não pode verdade. ignorar isso, né? Você quer pular para a próxima? Olha, Sabedoria do Evangelho é um clássico de Carlos Torres Pastorino, no estudo do Evangelho. Ele Sim. traz uma interpretação interessante sobre essa bem-aventurança, que ele fala que os humildes ali de espírito, na verdade, são aqueles que mendigam o espírito, aqueles que buscam espiritualizar-se por todos os meios ao seu alcance. Então, aquele que está em busca de espiritualização. E esse trabalho de ver o animal como irmão, de deixar de consumir os animais, de deixar de consumir produtos que explorem e causem sofrimento aos animais, é um trabalho de espiritualização das nossas almas. Então é interessante, eu estou mendigando aqui o espírito, estou mendigando aqui iluminar-me a partir do respeito às demais criaturas, não só os animais, mas os vegetais e tudo mais. Então eu gostei dessa interpretação do Pastorino. E Sim. Emmanuel fala também, lá no livro Alma e Luz, interpretando essa bem-aventurança, que Jesus salientava, na verdade, a triste condição daquele que só quer lucro, que só quer dinheiro, que só quer posse. O propósito dele é a dominação do outro pelas posses que ele angaria. Então Emmanuel faz uma crítica nesse sentido. Esse é rico de espírito, esse não está pobre de espírito, esse só quer acumular. E a base de exploração dos animais é uma base materialista, de acúmulo, Sim. de propriedade. De Então nós já coisa. de coisa, exatamente, nós já criamos uma série de conceitos inverídicos de que animais não têm alma, não sentem, não sofrem, que os São animais não máquinas. evoluem, que são máquinas. A ciência e as religiões já criaram um monte de coisa para quê? Para justificar a propriedade dos animais e a utilização desses animais para fins meramente materiais. Então, Emmanuel também aqui traz uma lição maravilhosa. Peraí, não é por aí. Vamos adquirir essa bem-aventurança aqui na nossa vida. Você tocou um ponto, Rafa, de que a ciência e as religiões já falaram, já criaram muitos motivos para a gente maltratar os animais. Só que também a gente também vê um movimento contrário de muitas religiões e também muitos movimentos da ciência em mostrar o contrário. Obviamente, Uhum, cientistas e religiosos muito bem intencionados, filósofos também, para elucidar, trazer esses pontos morais para os animais. Daí os conceitos, perfeito. né, que você pode falar muito melhor do que eu, de libertação animal, que tem surgido nas últimas décadas. Né, o advento do Exatamente. nome, assim, de você pensar, por exemplo, o que que é um vegano agora, né, 2020, no que é um vegano 2010, ano 2000, e assim vai. Imagina como é que era a luta que era para você ser vegano nessa época. A gente está falando disso agora, achando até natural, né? Você falar que você é É. vegano, etc, né? E a E própria doutrina espírita também, né, Lucas? Porque ela nasce, né, ela aparece codificada no mundo, organizada por Kardec, justamente no século de consolidação dos movimentos pró-meio ambiente e pró-animais. Ou seja, havia uma programação espiritual para ela vir naquele tempo. Ela nasce junto com outras filosofias, ciências, que a religiões, ecologia, né? O André ecologia, Trigueiro comenta que a ecologia ela ambientalismo. surgiu na mesma época que o espiritismo. As duas estão ali Exato. lado a lado. Com a Ernest Haeckel, que cunhou essa Sim. nomenclatura de ecologia. Então, assim, nasce juntinha. Só que o movimento espírita ele não percebeu essa riqueza de informações que a doutrina traz para a gente, para que evoluamos e sejamos um polo de evolução na relação humana com os outros seres, né? Então é isso aí. Hoje em dia Eu está comentei muito mais fácil. o ponto da gente falar das outras religiões,
Porque, na minha concepção, o Espiritismo ele tem muito mais ferramentas quando você compara as outras religiões e a ciência em si, para você argumentar em prol da libertação animal. O entendimento do Espiritismo, do Evangelho, da vida espiritual, conceitos da reencarnação, atrelado às leis morais, quando você coloca as engrenagens para funcionar, isso é um poder que ninguém pode desmerecer. E aí, Uhum. a última vez que a gente se viu E que a pessoalmente gente foi aqui. precisa usar, né? Tem que usar. Exato. Aí é o ponto, da que a gente não usa. A última vez que a gente se viu pessoalmente foi ano passado, né, no segundo Congremove. E aí eu tava lá, né, com vocês, foi assim, 2 dias muito felizes, e eu pude, né, coordenar uma das oficinas, e assim, a gente foi conversando, né, eu e o Murilo, né, e a gente reuniu, assim, uns 15, 20 espíritas ali, e aí a gente perguntou quantos eram vegetarianos, veganos ali, se não me engano, a maioria era vegetariana, barra vegana, e aí eu perguntei quantos tinham ali se tornado vegetarianos, veganos, tinham parado de comer carne pelo espiritismo. Das 20 pessoas, só uma levantou a mão. A Nossa, isso é maioria, horrível. exato, a maioria levantou, não, porque eu tenho um católico amigo meu que lá não sei o que, um católico. Ah, porque eu fui num Uhum. templo budista, não sei o que, eu comecei a praticar yoga, fui num É. templo Ou um tal. ateu, amigo meu, que Exato, trouxe para mim fundamentos e testemunho de Jeová, adventista do sétimo dia, só uma falou de espiritismo. Só uma. exatamente. Enquanto o espiritismo fala abertamente sobre não comer carne, sobre você respeitar os animais, respeitar a natureza. Como a gente comentou aqui, uma das obras mais importantes de Chico Xavier e do André Luiz, Missionários da Luz, ele adentra um âmbito espiritual de um matadouro. E a gente não comenta isso. Ele fala ali, Exatamente. André Luiz fica chocado quando vê os conceitos de vampirismo pela primeira vez, os bacilos espirituais. E aí, Alexandre, por que você está surpreso? Você está surpreso por causa do vampirismo desencarnado? O que você faz encarnado com os animais? Ele compara a gente aos vampiros desencarnados quando a gente trata com os animais. Ou seja, Exatamente. completamente oposto ao conceito de bem-aventurados os humildes. Quem é humilde não Totalmente faz oposto. isso. Repense esses Exatamente. hábitos, justamente porque quando você faz isso, você está impedindo que alguém, no caso o animal, possa usufruir da terra, porque ele está aqui para evoluir que nem nós. No conceito, fora do conceito de evolução espiritual, no conceito completamente ateístico, ficou um argumento poderoso. A gente até pode dizer, os animais estão aqui antes de nós. Né? Antes da nossa racionalidade existir, os animais já estavam aqui. Quer dizer, e a gente não usa argumentos do espiritismo a favor. A É. gente Onde a afasta o humildade Cristo, né? nisso? O Cristo ele vem para justamente trazer os periféricos para o centro. A cura dele lá Uhum. o homem lá no templo vem para o centro, ou seja, coloca o homem, não é o homem De pé, e fica antropocêntrico, de né? pé, né? Fica de pé, no sentido de coloca o sofredor no centro. No Não centro. mais a religião, os valores assim para você viver, ser orgulhoso, mas o que é importante para o que é central, o que de fato vale a pena você viver, você aprender sobre. Acho que Se o isso evangelho resume não muito for bem. para os oprimidos e sofredores, e Ele não é estão o aí evangelho. também os animais, ele não é o evangelho. E eu fico Perfeito. pasmo com essa pergunta, Lucas, quando eu vou fazer alguma entrevista, alguma palestra sobre isso, algum grupo de estudo. Aí me pergunta, Rafael, como é que você se tornou vegano? O que que te fez tornar vegano? Aí eu falo, ora, o espiritismo. Mas fica assim uma coisa estranha. Como assim o espiritismo? Esse Sim, quadro a gente precisa mudar. Esse cenário a gente precisa mudar, porque o espiritismo nos leva diretamente ao amor por todas as criaturas, né? E é preciso essa primeira bem-aventurança que abre as portas às demais. Eu preciso ser humilde para olhar para essas lições com a mente aberta, superar esses hábitos de exploração dos animais. Então, eu preciso estar aberto a saber mais, a conhecer mais, a estudar coisas novas. Né? Então, preciso de humildade para vegangelizar-me. Como diz o Luciano, ele perfeito. adora, ele deve estar aí, vegangelizar. Antes de Vamos entrar passar para a aqui, né, próxima? Vai. Uhum. eu não só comentando, acho que conecta também com isso, com o próximo, que é melhor, eu posso ler o próximo? Uhum. Que aí que eu já comento, que acho que calha muito Vamos bem. lá. Eu estou usando a tradução do Haroldo também, mas eu estou com a Almeida Corrigida Fiel na minha frente pelo computador.
Uhum. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E essa aqui é poderosíssima. Essa aqui toca fundo. Porque antes de entrar aqui na live, eu estava esperando começar, e o Elder, nosso querido amigo Elder, ele colocou assim: a única coisa que nós precisamos dos animais é o perdão deles. A única Nossa, coisa que a gente precisa. E essa frase ela bateu tanto, foi misericórdia, a espiritualidade aqui me dando material para me preparar para a live, né? A única coisa que a gente precisa dos animais é justamente o perdão, de mais nada. Não é nem do afeto, o carinho, é o perdão. Porque o que a gente já fez por eles, com eles, pelo assim, nossa. pelo nosso ego, consciência da humanidade está no ápice. Né? Quando a gente pensa Chega a assim, ser inacreditável quando a gente estuda a história da relação humana com os não humanos. Chega a ser inacreditável. No Congremóvel, eu fiz uma palestra, trouxe uns aspectos históricos interessantes, que nós já levamos animais a julgamentos, em tribunais sim, sim. religiosos e não religiosos, né? Eclesiásticos e seculares. Levávamos animais a julgamentos. Ah, você Coisa comentou do absurda. passarinho, não foi? Hã? Você comentou do passarinho? Não foi, Também foi, abelha, foi uma roda passarinho, de nós, porcos, sim. aves. E por que que eles eram levados a julgamentos? Porque se eles destruíssem uma plantação ou se machucassem um ser humano, eles estavam invertendo a ordem natural das coisas. Ou seja, eles estavam batendo no superior, agredindo o superior que é o humano. Então, publicamente, isso devia ser desinvertido, voltado à sua lógica natural antropocêntrica. Olha que absurdo. Isso aconteceu até o século passado, Lucas. Então, assim, coisas assim realmente dolorosas de se estudar, né? E inenarráveis. Precisamos de muito perdão realmente na prática, na ação, né? Pelos animais, Sim. Eu realmente. penso muito nessa frase, os mansos, no ponto que a gente, ao mesmo tempo, pega os animais, Os que são assim, aflitos, né? isso, é isso, perdão, é porque eu li Tá. o Já versículo, pulou lá o para versículo outra. 5. Perdão, perdão, perdão. Os aflitos. Porque eu penso muito no que a gente faz com esses animais que são assim. A gente fala muito, meus pais, por exemplo, não são espíritas. Eles falam muito que o animal é muito puro. Até quando eu comento, assim, minha mãe, ela bebe muito da fonte espírita, né? Ela leu há 2000 anos, Paulo Estevam primeiro do que eu. Eu comprava para ela ler, e aí eu ia ler depois. Então, quando eu comento, assim, de leve, assim, porque eu falo, eu brinco com o Gohan e o Simba, né? Que são os meus irmãozinhos aqui. Eu falo, Gohan, quando você for ser humano, você não pode agir assim, tem que agir assim, assim, assado, né? Eu converso. Aí eu, Eu faço misericórdia, não também. de jeito nenhum, não sei o quê. Meu pai, não, misericórdia, o ser humano é tão ruim, o Gohan e o Simba são tão puros. Aí eu pensando que, falei, pois é. E a gente coloca nos animais, pelo trato com eles, esses germes, justamente vamos colocar assim, de grandes vícios, porque não surge à Uhum. toa, vão sendo nutridos aos poucos. E o que a gente está ensinando para os animais quando, por exemplo, você faz uma rinha de galo? Você coloca um cachorro para Uma lutar com farra do outro. boi. Uma farra do boi, o que você está ensinando para esse animal? Uhum. O que você está trazendo essa criança espiritual? Eu vou até assim, Exatamente. é até mais puro que uma criança espiritual, assim, nesse ponto, sabe? Uhum. O que a gente está fazendo com eles? Como que a gente reduziu os animais a isso? Essas criancinhas que Deus dá para nós, para a gente cuidar, criar. Porque o livro do Espírito está claro. Uma missão importantíssima é a parentela, é você criar uma família. Os animais são parte da nossa família espiritual, que é muito mais Exatamente. importante que a consanguínea. E o que nós estamos fazendo? Acho que esse Exatamente. é o motivo principal dessa conversa aqui para isso. E Kardec é claro lá em A Gênese, quando ele diz que foi o orgulho que fez o homem dizer que todos os animais foram criados para as suas necessidades. Foi o orgulho, não foi a lei natural, não foi Deus, foi o orgulho humano que fez isso. Então a gente precisa de humildade e precisa também dessa bem-aventurança de agora, que são bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí? Eu comento, você comenta. Tem uma boa aqui que eu peguei do Emmanuel. Eu queria citar o do Peru Pregador, Opa, né, Lúcio? mas só que eu acho que o Neo Lúcio não comenta esse. Aham. Ah, não, ele comenta assim, ele só não escreve, mas ele fala capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Eu posso comentar Pode, vai lá que depois eu falo o meu comentário. quem quiser checar, tá no Antologia Mediúnica do Natal,
mas se não me falha a memória, originalmente estava no Alvorada Cristã, no capítulo 34, né, que é o Peru Pregador. E eu acho Tem lá esse no nosso texto... catálogo, né? Qualquer coisa o Isso, pessoal é acessa lá no perfeito, é o nosso site e... catálogo, né? Isso. Quem quiser procurar depois, o Peru Pregador, né, e o Lúcio, que é, assim, amiguíssimo de Emmanuel, bora dizer assim, claro, amiguíssimo Da de Emmanuel. família. Exato, a família espiritual Leiam de lá Emmanuel. 2000 anos, 50 anos depois, os romances de Emmanuel, vocês vão ver que é da mesma família espiritual, ó, há tempos. E assim, a gente fala muito de Emmanuel, né, puxando o ponto rapidinho, assim, eu gosto muito de falar isso também nas palestras. Emmanuel sobre ler o Evangelho, interpretar, pensar em Jesus, que história maravilhosa, pegar realmente como fonte de estudo bíblico, mas quando ele fala sobre não comer carne, cuidar dos animais, a gente finge que não é Emmanuel que Aí, está falando, é outro espírito, aí, leva Emmanuel, em eu consideração. chamo isso de a seletividade das mensagens dos espíritos. Que Kardec Perfeito. tem um critério dele, né? A universalidade do ensino dos espíritos. E no caso a gente transformou em seletividade do ensino dos espíritos. Só o que me agrada. Só o Porque que convém. a gente faz muito esse movimento e que é correto. Correto. Tem a sua justificativa, as suas bases para isso. Você fazer uma cartilha sobre cigarro, sobre drogas, sobre suicídio, Uhum. sobre aborto, tranquilo. Mas quando você embasa isso tranquilamente, só com três, por exemplo, André Luiz, Humberto de Campos e Emmanuel, até coloca Kardec. Kardec também fala isso, principalmente em A Gênesis. Ah, não, não dá, é polêmico demais, vai criar briga, A mas tá seletividade. lá. O Murilo Exato. escreveu aqui, o Murilo é muito bobo, ele escreveu aqui, fins de demência. É. Enfim, aí no Peru Pregador, capítulo 43, né, o Lúcio, ele comenta a história, é uma história maravilhosa que a gente pode usar para embasar, para mostrar como a doutrina espírita fala abertamente de evangelho e animais. Diz a história, um belo Peru conviveu muitos anos com uma família que pregava o evangelho. Ele não fala religião, só fala que pregava o evangelho, e de tanto ouvir, porque ele era inteligente, ele ficou versado nas letras de Jesus. E como ele era esperto, né, e tinha uma dicção muito boa, ele começou a passar o evangelho para os seus animais, seus irmãos e irmãs. E ele falava na sua linguagem sobre Jesus. Glu glu, gle gle, gli gli, glu glu, glu glu, né? O Neo Lúcio coloca essa brincadeira também aqui. Só que ninguém entendia, os homens e mulheres passavam, ninguém compreendia, mas os animais estavam escutando. Os patos, cavalos, as vacas, os porcos, porque era uma fazenda. E aí a fama do Peru foi crescendo, crescendo, todo mundo querendo saber daquele Jesus, que os seus até então mestres, né, falavam tanto, pregavam nas igrejas. E então, aos poucos, se repetia aquela cena, né, do Sermão do Monte. Vinha a multidão dos animais de todos os cantos ouvir o Peru pregando, escutar sobre Jesus. E ele Olha só. foi narrando, todo mundo se encantando, maravilhando, e foi passando o tempo, e a fé da fazenda foi aumentando, até que chegou um assim, dos momentos que a gente vive todo ano, que a gente comemora a vinda do Cristo na Terra, que é o Natal. Mas só que quando a gente comemora a vinda do Cristo, sem a gente perceber, a gente comemora com sofrimento. Porque quando se aproxima o Exato. Natal, que a gente comemora a vinda do Cristo, o Salvador do mundo, como você falou, aquele que patrocina a evolução na Terra, a gente faz isso com uma matança. E aí o que Neo Lúcio conta? Veio os homens que falavam de Jesus, amar o próximo como a ti mesmo, porque a gente não enxerga os animais como o próximo. E E nem aí, dentro daquele mandamento de amar o próximo, né? Ele não seria o exato. próximo desse mandamento. Pela doutrina espírita a gente sabe que é, né? Só para frisar aqui. Perfeito. Mas a maioria ainda não percebeu essa inclusão natural do não humano também ali no mandamento de amor ao próximo, de amar o próximo. E ele comenta que os animais estavam venerando tanto o evangelho, estavam muito felizes quando veio o Natal. Os homens e mulheres naturalmente pegaram os animais para fazer a ceia de Natal, para comemorar a vinda do Cristo. Levaram muitos, patos, gansos, outros perus, os porcos, galinhas, para fazer uma ceia farta. Farta. Que nem André Luiz também, lá no Missionários da Luz, quando vê o matador. Alexandre, por que você tá? Eu lembro, mas quando eu estava encarnado, era uma felicidade quando via um suíno na minha mesa, Leitões, leitões, carneiros e tudo porcinos, eu mais. estava muito feliz. E agora está estranhando, vem daí. E aí, automaticamente, toda a fazenda fica ali em luto, os animais, pelo menos. Os seres humanos estavam super Uhum. felizes, comemorando Jesus, o amor encarnado.
E aí o Neolúcio comenta que até mesmo a mulher do peru pregador foi embora, morreu para compor a ceia do Natal. E aí a granja estava completamente destruída. Aí num silêncio mortal. Como é que você, ele até comenta, como louvar um Senhor que aceita essa matança para os seus seguidores? E aí o Peru, ele pediu um tempo para pensar, que ele estava arrasado. Até ele, que tinha uma fé notável, estava arrasado. Uhum. Ele pediu um tempo. E aí, na outra manhã, depois de muito orar, muito pensar, destruído, muitos seus amigos, familiares tinham morrido. E ele vai, reúne ali a fazenda com os animais que restaram. E eu queria ler o último parágrafo. Ótimo. Vai lá. Na manhã imediata, ante o sol rutilante do Natal, era manhã de Natal, esclareceu aos companheiros que a ordem de matar não vinha de Jesus, que preferira a morte no madeiro a ter de justiçar, que deviam todos eles continuar por isso mesmo, amando o Senhor e servindo, acrescentando que lhes cabia perdoar 70 vezes 7. Explicou por fim que os homens degoladores estavam anunciados no versículo 15 do capítulo 7 do apóstolo Mateus, que esclarece Jesus falando: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Em Olha só. seguida, né, em seguida, o Peru recitou o capítulo 5 do mesmo evangelista, comentando as bem-aventuranças prometidas pelo Divino Amigo aos que choram e padecem no mundo. Verificou-se, então, imenso reconforto na comunidade atormentada e aflita, porque as aves se recordaram de que o próprio Senhor, para alcançar a ressurreição gloriosa, aceitara a morte de sacrifício igual a deles. Quando você lê isso, você pensa nos mártires do primeiro século. Você pensa numa Lívia, numa Célia. Você pensa realmente ali, quando você lê o Paulo Estevão, que Paulo sofreu degolado, os martírios no circo. Mas aqui está Neio Lúcio aplicando para os animais degolados, martirizados no Natal. E interpretando o Evangelho à luz dessa ética animal que coloca ali o animal como sendo sacrificado injustamente por seres humanos e ainda diz que os seres humanos que assim agem com os animais são aqueles lobos em pele de cordeiro da citação evangélica. Não Sim, é mera anedota, historinha, né, de Neio Lúcio. A gente sabe que Neio Lúcio é educador e há ensinamento ali doutrinário. Então, olha só, uma interpretação do Evangelho que o Espiritismo faz. O Espiritismo, né, se coloca na posição de revivência do Evangelho, interpretando o Evangelho à luz das leis espirituais. Então, está aí, né, uma referência direta, né, de como que nós temos sido cruéis com os animais, né? E que a ordem de matar não foi de de Jesus. Cristo, exato. Vem de Não foi de nós, Jesus. de Foi nós. culturalmente criamos essa questão e exponenciamos ela há uns 200 anos, né? Com a tecnociência, a gente com instrumentos belicosos, estamos construindo aí, enfim, ferramentas de matança em números incontáveis de animais. Então, assim, né? Bem-aventurados realmente os Os aflitos. aflitos, porque serão consolados. É uma virtude e uma Exato, esse é um consequência. ponto, exato. É o que eu ia comentar. Vem um não porque necessariamente, mas vem o consolo do Uhum. Cristo. Né? Exatamente. Assim, E a veio gente está nessa falando. passagem. Exato. Veio A nessa gente, assim, passagem. agora você imagina Francisco, assim, por exemplo, um exemplo, imagina Francisco de Assis, só um exemplo, para a gente pintar na cabeça. Ou melhor, imagina a gente mesmo, não precisa nem ser Francisco, imagina a gente. Os ativistas veganos que a gente vê na internet. Caminhando com o porco, levando os porcos para batedouro, eles param ali e começam a recitar as bem-aventuranças. Isso a gente não imagina. Está muito distante do que a gente acha comum, natural e correto. Mas daí eu também lembro, capítulo 50, às vezes é o 60, mas aqui é o 50, do Antologia Mediúnica do Natal, que é justamente o nascimento do Cristo. Assim, é um capítulo longo, eu não vou comentar Uhum. tudo,
Os mas anfitriões da Boa Nova. exatamente, que o irmão X vai trazer para nós. Que se não é, ele comenta uma frase de um rabino, o Ebenezer, o velho Ebenezer, né, ele está tendo um diálogo sobre o Natal. Assim, eu até vou comentar que a gente está falando justamente disso, que está Uhum. tá tendo uma conversa, né, entre dois rabinos e o irmão X, nosso Humberto de Campos, e um deles, né, está defendendo que justifica você matar os animais numa data assim importante, né, assim, mas assim, de forma muito contundente. Não, é uma data importante, tem que fazer isso, etc. Mas é só uma vez por ano. É porque é uma data importantíssima, tem que comemorar e tal. Aí o irmão X está ali comentando, e aí esse rabino, o Abenezer, ele vai comentar, trazendo a história na noite em que Jesus veio, justamente no Natal. E aí acontece muita coisa, ele não consegue morar dali Uhum. em Belém, e eles vão para a manjedoura. E aí o velho Abenezer, nas palavras do irmão X, comenta pra gente: não fossem os anfitriões da estrebaria e talvez a Boa Nova tivesse seu aparecimento retardado. Ou seja, os Exatamente. animais que a gente maltrata, que a gente torna como inferior, que a gente assim nem quer nem considerá-los parte da criação às vezes, eles viram Cristo primeiro do que nós. Nós como seres humanos, nós como humanidade. E E receberam receberam. O que a o gente fez governador. com o governador planetário? Crucificou. Crucificamos o Ele homem. pediu água, a gente deu posco, né, que é vinagre, água misturada, um vinho Uhum. podre para Jesus. E ele para nós deu a água Uhum. da vida, transformou a água em vinho e a gente deu vinagre para ele. Os animais que quiseram Exatamente. receberam. Em Belém ninguém Uhum. aceitou Jesus, que é a casa do pão. E aí ele termina a frase: não será isso motivo para que os animais na terra sejam poupados ao extermínio, que ele está falando do Natal, ao Uhum. extermínio pelo menos no dia do Natal, ou seja, pelo menos por isso. Porque Uhum. receberam Cristo primeiro do que nós. Foram os anfitriões Exatamente. dessa noite maravilhosa. Será que É. eles não merecem esse consolo nesse dia? Eu queria trazer também uma citação de Emmanuel, está no livro Reconforto. Ao falar dessa bem-aventurança dos aflitos, Emmanuel diz o seguinte, que é para todos os companheiros e companheiras que estão nessa luta para ajudar os animais a serem libertados de tamanho sofrimento. Veja que interessante, Emmanuel fala assim, quando Jesus proclamou a bem-aventurança aos aflitos, ele referia-se, antes de tudo, aos que se acham aflitos por auxiliarem o engrandecimento coletivo. Então, obviamente, nós temos as nossas aflições e as nossas emoções, porque estamos vendo, despertamos a nossa consciência para o extermínio dos animais que está sendo causado. Essa aflição, no entendimento de Emmanuel, de você estar lutando através da não violência, pelo engrandecimento coletivo, pelo despertar da consciência e pela libertação dos animais, é uma aflição justa. Então, se eu não estiver incomodado com o que está sendo feito com os animais, tem algum problema, é sinal de alerta. Eu preciso estar incomodado. Porque como está, por exemplo, está aí a pandemia, originada através dos nossos desmandos com os animais e o meio ambiente. Então, assim, você que está aflito, é uma aflição justa, mas não parta para a violência, não parta para a agressividade. Né? O MOVE, pelo menos, nós temos como princípio a não violência, que não é não se manifestar, é se manifestar, se posicionar, mas de maneira respeitosa. Então é muito interessante esse ponto de Emmanuel, é uma aflição justa. Então fica aqui um recado aí para nós que estamos aflitos. Porque muitos são chamados de radicais, não é isso, né? Não, isso é radicalismo, falar de veganismo aqui na Casa Espírita, não sei aonde, né? É radicalismo, né? Quando me chamam de radical, eu fico feliz, é um elogio para mim. Porque eu estou aflito pelo engrandecimento coletivo. Estou aflito de ver tanto sofrimento e morte dos animais, né? Tem Então é aquela uma frase bem-aventurança interessante. do Dom Helder, não é? É, quando eu dou comida aos pobres, é, Aham. Eu é sou porque está chamado muito de vago. comunista. Quando faço Isso, isso, assim, sou chamado disso. eu acho que é quando eu dou comida aos pobres, eu sou chamado de santo. Quando eu questiono Isso, por que eles são pobres, eu sou chamado de comunista. É nesse mesmo sentido. É nesse mesmo isso sentido. aí. Quando eu questiono por que os animais passam por isso, né? Porque a gente pega as leis morais e a gente não aplica para o animal que também está evoluindo, também está aprendendo.
A gente realmente faz isso. A gente não aplica os conceitos de reencarnação dele, mas eles não estão reencarnando também. Uhum, André Luiz deixa isso muito claro. exatamente. Kardec também fala isso lá na Gênesis. Ele fala: olha, eu podia revelar, mas eu prefiro não revelar agora. Não quero que ninguém crie também uma ideologia em cima disso, mas é impossível você evoluir, alcançar ali a superioridade moral, sem passar pelos campos inferiores, buscando a razão lentamente. Os animais estão evoluindo que nem nós. O Isso que a aí. gente está E fazendo não como deixarão de ser educadores? consolados. A aflição Exato. deles, a gente sofre muito com isso, com o sofrimento dos animais. Geralmente as perguntas nesses debates é sobre a dor dos animais, a aflição imensa que eles sofrem, né? Sem dúvida nenhuma, aflições injustas, mas certamente não lhes falta o consolo de jeito nenhum. O mundo espiritual se mobiliza demais para cuidar desses animais, para amenizar as suas dores, para receber e cuidar do corpinho espiritual deles no mundo espiritual e planejar, né, o retorno deles ao mundo corporal. Então jamais ficam desamparados, assim como nós também, seres humanos. Tem Lucas, o uma tempo está fala do. passando. Vamos passar para a próxima bem-aventurança. Diga. É só para a gente pontuar aqui nesse ponto da gente. Nosso dever é com a consciência. Assim, meu compromisso de forma nenhuma é com os espíritas. Meu compromisso é com a doutrina espírita e é com Jesus. Daí eu trago uma frase do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no primeiro capítulo, que ele fala: olha, se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo do Cristo. Ainda no nosso movimento tem vamos colocar esse Uhum, apacentamento infeliz, ou melhor, esse assentamento, que dá aí um melhor sentido para nós. Esse assentamento desses sentimentos importantíssimos de empatia com os uhum, animais. Então, a gente não está buscando aqui agradar os espíritas, mas mostrar que os espíritas têm muita responsabilidade, porque têm e conhecimentos potencial também. valorosíssimos e É. assim elucidações importantes sobre os conceitos da natureza, da evolução no mundo animal. É, Herculano Pires, quando vai citar Leon Denis, o espírito dorme no reino mineral, sono no vegetal, agita-se no animal, acorda no homem. Quer dizer, e a gente não faz nada com esse conhecimento. É óbvio que é muito importante consolar, ou melhor, consolador prometido. Esse consolo fica só para a gente, para os homens, para as mulheres, não vai para os Uhum. animais, não vai para os outros, não vai para esse planeta como um todo, não vai para as árvores que estão sendo destruídas, não Como vai que para os os aflitos recursos não serão naturais. consolados? Os mais Exato. aflitos desse planeta, se a gente contar em número, né, e em diferença, são os animais, são 70 bilhões Perfeito. anualmente, mortos, assassinados, essa é a palavra infelizmente correta, para a alimentação humana. Então a gente precisa mudar muito essa cultura, e realmente avançar nessa ética animal e ambiental. Lucas, próxima bem-aventurança. Deixa eu ver o nosso tempo aqui. Caramba, Falta 10 9h49. minutos. Vamos lá. Bem-aventurados os Rafa, você quer fazer uma mansos. coisa? Eu proponho fazer uma Ah, coisa, da gente falar aqui esticar? esticar um pouquinho, a gente estica um pouquinho, Tá, né, ok. para daí no próximo, assim, Beleza. que começar, a gente responde algumas perguntas aqui, talvez? Ótimo, vamos sim. Vamos interagir com a turma. Já tem ali algumas pessoas fazendo algumas perguntas. Então, já avisando a vocês, como tem mais bem-aventuranças pela frente, então a gente vai esticar uns 15, 20 minutos a mais e tomara que vocês possam interagir conosco. Então vamos lá, dando sequência. A gente está agora na terceira bem-aventurança. Perfeito. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Herdar, olha a consequência. A virtude é o quê? A mansuetude. E a consequência é qual? Vão herdar a terra. A gente está no processo de transição planetária. E a gente sabe que tem encrenca aí, né? Porque aqueles que ficarem recalcitrantes na indiferença com os seus semelhantes, humano e não humano, não terão o direito de herdar uma terra regenerada. Então a gente precisa desenvolver essa virtude de uma mansuetude ativa, não boba, né? Para o quê? Herdar uma terra, participar do mundo de regeneração. Então essa bem-aventurança da mansuetude, o próprio Espírito de São Vicente de Paulo, lá na codificação, quando ele comenta a lei de justiça, amor e caridade, que é a lei que resume todas as outras leis, segundo os Espíritos, que resume todas as leis morais e que é a lei que mais adianta o ser
se vivida. É a lei de justiça, amor e caridade. Então, na questão 88A de O Livro dos Espíritos, ele diz assim, o São Vicente: sede brandos, olha aí a brandura, e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Está aí uma referência direta à importância dessa mansuetude com esses seres mais ínfimos da criação, no Mais sentido de idade ínfimos. evolutiva. No sentido, olha só, nós não estamos sendo brandos, mansos, amáveis com eles, porque estamos, na verdade, ceifando a vida deles com muito sofrimento, para consumo humano, para esses entretenimentos que a gente citou. Então, assim, precisamos desenvolver essa virtude aqui da mansuetude, para que herdemos uma terra ecologicamente equilibrada, né? E que eles, Porque tá assim, eu difícil. não consigo conceber que animal não irá herdar a terra, uma terra Ah, regenerada, né? Sabe? Assim, eu não consigo imaginar que animal que não vai receber essa terra. Mas enquanto a gente fala muito, muito na doutrina espírita, cuidado, né, com o planeta sugão, cuidado, porque você vai para um planeta. chupão, planeta É, chupão. isso, planeta chupão Sugão, também. essa eu nunca tinha ouvido, não. Não, quando eu vi primeiro é sugão, assim, mas tem um chupão também. Assim, Entendi. olha, você cuidar, você quer entrar no mundo de regeneração, tem que se cuidar, mas ninguém fala dos animais. Assim, Uhum. quem tem passagem já ali para o planeta de regeneração são os animais. Porque quem está sofrendo de verdade, como você falou, porque assim, quando a gente fala nos aflitos em cima, né? Aflição não é qualquer aflição. E essa mansuetude não é qualquer mansuetude. E é como você falou, os seres mais ínfimos da criação. São até os mais ignorantes de todos. Ignorantes para nós, né? Porque a gente não consegue conceber a importância desse, mas são seres da criação também. Ou seja, Uhum. se a Os mais criação. vulneráveis, né? Os que têm a racionalidade menos desenvolvida. Isso nos coloca numa condição de maior responsabilidade. Perante o Evangelho é assim: quem quiser ser o maior precisa ser servo de todos. A Perfeito. Tem simbologia o. perfeita de Jesus lavando os pés dos apóstolos é fantástica. Ele que é o governador da terra, se rebaixa a nível de um ser que socialmente era o mais excluído da sociedade, o menos respeitado, que era um escravo. Ele cinge-se à maneira de um escravo, pega uma bacia com água e lava os pés dos apóstolos, enquanto eles discutiam quem seria o maior no reino dos céus, quem sabe mais de evangelho, né? Então Jesus se coloca numa posição ali de que o maior é o que mais serve, né? Quando a gente Então, fala nesses seres ínfimos da criação, assim, não basta saber quais são os seres ínfimos da criação. Por que eu digo isso? Porque quando Jesus fala sobre o próximo, pergunta para Jesus quem é meu próximo. Ele traz a parábola do bom samaritano. No uhum, final, ele não pergunta qual daqueles ali era o próximo. Ele pergunta quem, se qual tornou. desses se tornou próximo. Ou Exato. seja, quem fez questão de se aproximar daquele que estava óbvio. Quem estava ali sofrendo era o homem caído na estrada. Ele era próximo de todo mundo, mas quem se fez o próximo dele? Jesus pergunta qual desses se tornou o próximo, ou seja, próximo todo mundo é, mas na maioria das vezes nós não fazemos questão de fazer esse movimento de se aproximar do próximo, Exatamente. De se tornar o próximo do outro que se tornar caiu, o né? próximo do meu Estamos próximo. vendo aí animais caídos aos montes, né? Os gritos dos bezerros separados de suas mães ecoam em toda a terra. Cadê os ouvidos de ouvir e os olhos de ver? Precisamos nos tornar próximos desses seres, se tornar próximo daquele que caiu. E aquele bom samaritano que encontrou o ser caído no chão não mediu a cor de pele dele, a nacionalidade dele, a religião dele, não. Ele se tornou próximo daquele caído no chão e foi movido de íntima compaixão. Está lá, Lucas 10, 25 a 37, essa parábola. Então é uma parábola realmente fantástica, porque pela ideia antropocêntrica e especista, nós estamos distanciados desse nosso próximo. Então nós precisamos nos aproximar dele.
cabe aqui para a gente só uma live da parábola do bom samaritano e os Exato. animais, né, Lucas? Ah, tá aí um tema também, mais um tema pra Aham. gente fazer também, com certeza. Né? Meu irmão, você quer encerrar agora aí para começar outra? Vamos sim. Deixa eu ver aqui, E são aí que nove e assim que o cinquenta e pessoal guarda seis. as dúvidas, etc, né? Só pra Isso, a gente gente vai avisar para todo mundo que a gente responder. vai começar, então, exato. Tá, então a gente vai sim interagir com as questões que colocarem aqui. Então vamos encerrar agora, tá bom, pessoal? Tem 53 pessoas aqui assistindo conosco e a gente volta em seguida, dando continuidade para a gente interpretar todas as bem-aventuranças. Então a gente já volta. Beleza, ao vivo de novo, dando continuidade à nossa Move Live das bem-aventuranças e os animais. Já conversamos sobre 4 bem-aventuranças e faltam mais 3 ou 4. Chegando. Fátima Prudente, minha amiga, bom te rever por aqui. O Wilson também. Beleza, a turma tá voltando, Lucas. De volta. Beleza, estamos aí com 7 ao vivo. Demorei um pouquinho para voltar porque demorou a salvar, mas vamos esperar um Uhum. pouquinho só para o pessoal ir voltando. Vamos. João Tavares, Camila Tosini de João, volta, querida amiga Laís. Camila também. Laís, feliz de você ter encontrado o grupo de Juiz de Fora, hein? Novo grupo de estudo dos animais, que surgiu lá em Juiz de Fora, com o auxílio do Wanderson, e o MOV também colaborou, e a Laís está lá com eles agora, formando essa rede de solidariedade. A Ju, Rogério, Thaís, beleza. Então, Lucas, nós estamos ainda na Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? Vamos dar mais uns 2 minutinhos? Bora. Você tem mais para falar sobre ela? Eu tenho. Então pode falar. É? Então, beleza, vamos começar? Então, vamos lá. Então, retomando, falando da bem-aventurança de que os mansos herdarão a terra. Então, eu separei uma aqui que é fantástica. Está lá no livro Pontos e Contos, capítulo 33, chamado Dissertação Inacabada. Essa você sabe qual é, Lucas. Então ali está ocorrendo um diálogo de Jesus com 3 sábios lá de Israel. E a conversa é sobre os 10 mandamentos. E Jesus faz interpretações sobre alguns mandamentos. Quando chega no mandamento não matarás, Jesus diz assim: reza a lei do passado, não matarás. Eu, porém, vos digo, não se deve matar em circunstância alguma, e se faz indispensável a vigilância sobre os nossos impulsos de oprimir os seres inferiores da natureza. Porque um dia responderemos à justiça do Criador Supremo pelas vidas que consumimos. Ou seja, o não matarás é também para os animais. Então é o próprio Jesus aqui no resgate de Irmão X, que é o espírito Humberto de Campos, demonstrando a falta de justiça na matança dos animais. Claro, podemos fazer a exceção por um estado de necessidade, circunstâncias de miserabilidade, mas aqui é o próprio Jesus nos ensinando que o que temos feito com os animais foge absolutamente desse preceito da mansuetude, para que possamos herdar a terra regenerada. Então está aí uma lição do próprio mestre, muito oportuna, né? Vai lá. Você comentou, na hora que você comentou, né, o texto, eu lembrei logo de um que está ali no capítulo 14 do Boa Nova, que é o lição a Nicodemos. Né? Humberto de Campos ele comenta metade do texto sobre Nicodemos e outra metade é um diálogo de Jesus com Tiago Menor, né, o filho de Alfeu. E aí Tiago ele tá meio assim, fazendo um movimento de não compreendendo o evangelho. Ele pensa, não, peraí, mas então quer dizer que toda vez, mestre, o mundo vai precisar de escândalo, porque se eu faço alguém sofrer, eu vou ter que sofrer uma hora aquela pena justamente para eu aprender que aquilo é errado. E aí Jesus, até tu, Tiago, tá fazendo que nem Nicodemos, tá racionalizando
Aí Jesus pergunta, o que está no topo da lei? Qual é o ponto principal? E aí Tiago responde muito tranquilamente. Olho por olho, dente por dente. Lei de talião. Falou, não, Tiago. A lei que rege o universo é a lei do amor. Acima da lei de talião está o amar a Deus acima de todas as coisas, de todo sentimento, de todo coração. E aí ele comenta bem aqui. Acima do não matarás, não cobiçarás, está o amar a Deus. E aí Jesus fala, como poderá alguém amar o Pai aborrecendo-lhe a obra? Quer dizer, como que a gente vai de fato cuidar da criação enquanto a gente está Uhum. destruindo a criação? Como é que a gente vai de fato amar a Deus se a gente destrói a criatura? Destrói de maneira completamente impensada, sem raciocinar, sem trazer as consequências que isso afetam para a nossa carga kármica. Aqui eu uso um conceito espiritualista bem difundido, realmente. Mas assim, que a gente não concebe o conceito, a amplitude espiritual daquele ato. Principalmente quando a gente ceifa a vida de um animal. Está interrompendo. A gente fala muito dos suicidas indiretos, daqueles que morrem assim, com a vida interrompida só para saciar uma papila gustativa, muitas vezes, sabe? Uhum. Quando a gente tem várias outras Exatamente. oportunidades de aprender sobre esses valores e também até valores nutricionais, no sentido físico mesmo, sabe? Tendo outras fontes Uhum. alimentares. Então, o que a gente está fazendo? Destruindo a criação. Esse é um ponto de bem-aventurados os mansos. A gente se distancia quando a gente destrói a própria criação. Né? Como você falou, acima do não matarás. É não matarás. Não é vou matar nessa condição, nessa condição. É ponto final, não matarás. É não ceifar uma vida. E essa passagem, Lucas, ela é tão importante e é um valor que o movimento espírita ainda não percebeu, um valor de diálogo interreligioso, um valor de hermenêutica, de interpretação espírita na renovação de interpretações arcaicas que coisificam os animais. Porque lá atrás, quando encarnados, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e outros pensadores antigos determinaram, através da sua influência, que o não matarás não se aplica aos animais. Isso se tornou lei, se tornou regra. Então, o Espiritismo, reinterpretando o Evangelho e ajudando, contribuindo respeitosamente a colocar os pingos nos is, traz Jesus, através aqui do resgate de Humberto de Campos, para dizer: espera aí, o não matarás se aplica também aos animais, não só aos seres humanos. Então, olha um papel que, se a gente vai buscando na literatura espírita, mergulhando nesse jardim florido, a gente vai encontrando tantas renovações nesses sentidos antropocêntricos e especistas, né? E o MOV tem feito esse papel aqui, né, humildemente. Então, a gente encontra muita coisa ali inexplorada. Eu digo que a questão animal na literatura espírita é ainda um terreno inexplorado, infelizmente. A gente não pode se contentar com o MOV, que somos pequenininhos aqui, com o André Trigueiro, com Irvênia Prada, com poucos expositores e expositoras conhecidas, dando voz e ouvidos aos animais e ao meio ambiente. Isso é inaceitável. Respeitosamente dizendo aqui ao movimento espírita, isso é inaceitável. Temos 2, 3, 4 vozes falando por quem mais serve nesse planeta ao equilíbrio do planeta, que são os animais, os ecossistemas, que é a natureza como um todo. Não é verdade? Então a gente Aquele precisa conceito romper com isso. de ecologia, né, de que o ego, que é até uma imagem, né, que tava nas redes sociais, Mudar de que é ego para eco. exato, que o ego, o homem está no topo e no eco, ele está Isso, justamente misturado com todo mundo. uma Quer dizer, a gente comunidade fala de muito, vida. perfeito, a gente fala muito de relacionamentos, eu, você, com a Eve aí, tudo, mas também é nós com os animais, com a natureza. Quer dizer, se o espírito dorme no mineral, como diz Leon Denis, né, nas palavras do Herculano, está ali também no vegetal. Quer dizer, o conceito nosso de família espiritual, consequentemente de criação, ele se expande, se torna outro, ganha até um outro conceito. É como se Jesus ressuscitasse novamente, né? Emmanuel diz a ressurreição Ó, gloriosa do bonito. Cristo. Jesus Uhum. ressuscitasse novamente
pelo Espiritismo. E a gente menoscaba essa grande ressurreição, trazendo só para nós. Quer dizer, não dividindo. É a mesma coisa, por exemplo, da gente ter um Jesus eurocêntrico. Um Jesus sempre, né, de olhinho clarinho, loirinho, né? Quer dizer, Um é impossível Jesus Jesus ter... colonizador. Imagina que coisa Perfeito, horrorosa. exato. Quer dizer, até eu fiz uma live ontem sobre. Ontem foi o dia da caridade, a live foi justamente sobre a caridade. E aí um dos convidados da live comentou, o jovem que nem eu, ele trouxe uma imagem que estava viralizando aí de Jesus com traços arábicos, tudo. E ele comentou, esse Jesus, porque ele é negro, né? Ele falou, esse Jesus, eu sinto Jesus perto de mim, porque ele parece comigo. Porque Jesus, ele faz isso, ele traz para perto, ele não afasta. Assim, eu vou tomar muito cuidado com essa fala, né? Porque é sobre montaria, mas eu vou... Enfim, quando Tá Jesus ele perdoado, adentra... tá perdoado. Jesus adentra Jerusalém, ele vai em cima de um burrinho. Sim, ele vai na simplicidade de um burrinho. Ele não vai nas montarias mais suntuosas, com tropeiros. Ele vai num burrinho. Quer dizer, ele traz justamente os afastados, os feinhos, os ignorantes para perto. Ele traz os desprezados sociais, como a gente comentou na outra live, no centro. Ele traz o que está lá na periferia para o centro. Jesus ele faz isso. Você quer alguém que está mais periférico no conceito de entendimento de amor, de empatia, que os animais? É ali que o evangelho vai estar. Com Exato. humanos e não humanos, oprimidos, excluídos, né, escorraçados, sem acessos. É ali que o evangelho tem que andar junto. Eu trago É uma frase do verdade. Haroldo, quando ele comenta de Alcione, que é um espírito que eu respeito muito, né, que assim, se nós fôssemos católicos, é um espírito que eu teria ali como uma santa, que eu seria devoto. Devo muito a Alcione, principalmente ao Renúncia. E aí o Haroldo, quando comenta de Alcione, ele fala que a Alcione, ela exemplifica para nós que o nosso amor, ele não pode ficar só na gente. Com a Alcione, ela mostra para nós, obviamente, fora o Cristo, os outros, né, santos e santas, mostra para nós ali no Renúncia de que o outro é o receptáculo do meu amor. É pelo outro que vou medir o quanto que eu amei. É o outro. Então, consequentemente, nesse ponto, o quanto que eu amei os animais, não somente, e aqui eu trago uma fala do Cristo, não amando só aqueles que estão no meu convívio. O cachorrinho, o gatinho, né? Mas também o animalzinho que está ali pedindo comida, que não tem o carinho, o afeto. A ponte entre nós e Deus é o próximo. Perfeito. É o próximo. Então, humano e não humano, obviamente. Dando sequência, Lucas, vamos lá. Bem-aventurança dos mansos, comentamos bastante. Eu vou fazer mais um comentário sobre ela. Então, tem um livro de Emmanuel chamado Escrínio de Luz. Mais uma obra, acho que já citamos mais de 10 aqui nessa conversa. Então, interpretando essa bem-aventurança, e essa é uma interpretação importante para a gente, que estamos aflitos trabalhando nessa causa. Você aí que está nos assistindo está aflito trabalhando nessa causa animal. Então, olha o que Emmanuel diz. Que Jesus não se propunha, de certo, a exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Né? No manso não é aquele que vai ficar de braços cruzados, sem fazer nada, tá tudo bem, tudo tá assim mesmo, não é esse que Jesus está falando que é o manso. Né? Aí Emmanuel diz, o mestre desejava destacar as almas equilibradas, compreensivas e as criaturas de boa vontade, que sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita. E agora, para terminar, sem desespero e sem violência. A gente precisa trabalhar nessa causa sem violência, sem agressividade. Senão, já não é mais espiritismo. E eu escorrego nisso várias vezes, não me coloco como exemplo para ninguém, as emoções vêm à flor da pele e muitas vezes, ao pedir consideração aos animais, eu acabo agindo de maneira desmedida com o meu semelhante. Me esforço para não agir assim, mas aqui está um critério importante. Essa mansuetude tem que ser aquela que planta, que semeia, que rega, mas espera, não utiliza dos instrumentos da violência para buscar a libertação animal. Então isso é muito importante para a gente buscar esse equilíbrio, essa mansuetude legítima,
porque o assunto não é fácil de ser abordado, né? Então a gente precisa aproximar mais do que afastar aqueles que não são favoráveis, né, à libertação dos animais, por quaisquer motivos que sejam. Você falou uma fala muito legal agora. A libertação dos animais. Que agora eu quero introduzir novamente na conversa um homem que eu respeito muito, aprendi muito a respeitar nas últimas 2 semanas, que caí de cabeça na obra dele com gosto, que é Paulo de Tarso. Daí tem 6 textos do Emmanuel, que ele vai comentar 2 versículos da Epístola aos Gálatas, que é sobre a liberdade. E aí eu estou trazendo aqui que está no Ceifa de Luz 16, que é desses textos, é assim, meu favorito, que ele diz para nós assim, assunto de liberdade, que ele comenta Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de servidão. Ou seja, para nós, eu vou ler o comentário de Emmanuel, um ponto que eu acho crucial aqui, de que liberdade foi essa que Jesus nos concedeu? Que não é só nossa, para os homens, para o homem, né? Isso. Mas é para todos. Lembra, o evangelho é para todos. No evangelho não é, deixa eu pensar nos animais. Não. O evangelho já é para todo mundo. É a gente que deixa o tesouro, esse mapa maravilhoso do tesouro só para a gente, mas já é para os animais. E a lei de liberdade é uma lei moral, está lá em O Livro dos para Espíritos. todos. Exato. E aí, essa liberdade que o Cristo garante para todos nós, até dos animais, que liberdade é essa? Se o homem continuou, o ai que eu digo o homem especificamente, ficou continuando aí sobre o jugo de Roma, sobre o jugo da carne, que liberdade foi essa? E aí Emmanuel fala o que Jesus fez. Porque a gente fala sobre como o movimento espírita não traz na mesa, muitas instituições governamentais não abordam esse tema, o companheiro, seja religioso ou não quer nem escutar falar disso. E aí o que Jesus fez? Como que ele garantiu essa liberdade se ele não lutou contra Roma, não criou uma guerra armada, uma guerra civil, como Judas queria, assim, não assassinou ninguém, não lutou contra a circuncisão no Sinédrio, nem no templo? O que ele fez, então? Que liberdade, como que ele conseguiu essa liberdade nova? E aí Emmanuel fala, o Divino Mestre não nos conclamou a qualquer reação contra os padrões administrativos na movimentação da comunidade. Ele não falou para reagir contra os padrões, ele não lutou contra, ou seja, ele não se radicalizou, não perdeu o tempo dele lutando contra os homens. Porque é perecível. Todo governo é perecível. Nem desfraudou qualquer bandeira de reivindicações interiores. O que ele fez? Jesus unicamente, e aí essa parte mais boa, ele unicamente, a única coisa que Jesus fez, obedeceu às leis divinas, fazendo o melhor da própria vida e do tempo de que dispunha, em benefício de todos. A única coisa que Jesus fez. Ele foi útil no tempo que ele teve conosco aqui, na Terra. Um ser integral, realmente, né? Se posicionou no momento certo, mas não utilizou dos instrumentos da violência para isso. Utilizou da assertividade, da sinceridade, do momento certo de falar, né? E ele, com aquela visão além do alcance, digamos assim, sabia do passado e das questões presentes da criatura com quem ele dialogava. Então, para uns ele disse vai, para outros disse fica, para outros disse vem, né? Então, agiu de maneira não violenta, e essa sua capacidade de pleitear o que pleiteou dessa maneira, o que fez a mensagem dele, por exemplo, chegar até hoje aqui. Estamos aqui 2000 anos após, conversando sobre essa figura e enxergando-a como a chave de uma ética divina de libertação animal humana e não humana, incluindo aí Jesus como esse líder de uma ética animal. Porque se Jesus não for um libertador dos animais também, a nossa espiritualidade fica manca, a nossa religiosidade fica manca. Porque atribuímos a Jesus aí, infelizmente, títulos de antropocêntrico e de especista, né, na maneira que ele é utilizado para justificar consumo de animais, justificar festas
que geram sofrimento a animais. Justificar uma série de coisas que causam realmente aí muita destruição ao nosso meio ambiente, toda a fauna e a flora. Então nós precisamos restabelecer, até como resgate de uma memória, de respeito ao governador desse planeta, um título que é dele, que ninguém vai tirar, apesar de ter sido tentado assim, de um libertador dos animais humanos e não humanos. Um amor integral não mediria o seu amor só para um grupo humano e não para os não humanos. Não faz nenhum sentido isso. Então a gente precisa resgatar esse saber em nosso coração e em nossa sociedade também. E o Espiritismo tem um papel muito importante nisso, como a gente tem apresentado, tantas e tantas mensagens dos Espíritos fazendo esse resgate. Lucas, podemos passar para a próxima? Bora, bora. Bora? Então vamos lá. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Vou deixar você começar essa daí. Fome e sede de justiça. E a consequência é, serão saciados. Então vamos lá. Eu sou o cara do direito animal, estou aqui na área da justiça, vou deixar para você começar, Engenheiro da computação falando de justiça na frente de um cara que se formou na área, né? Não, Isso a justiça aqui não é só a justiça humana, Ali nos nossos códigos ainda muito ultrapassados, mas é a justiça divina, Também, e vai além dessa. Vamos lá, Luquinha, depois eu dou sequência. Toda vez que eu leio as bem-aventuranças, eu penso para quem que Jesus estava falando na hora. Eu penso, obviamente, pela minha maneira infeliz ainda de pensar, nos homens, mulheres ali, coxos, mancos, pobres, ricos, felizes, não felizes, martirizados ou não. E aí quando vem esse fome e sede de justiça, a gente está falando de pessoas. Eu vou falar primeiro do nível antropocêntrico para a gente descer, ou assim, se aprofundar, melhor dizendo, para o conceito dos animais, porque Jesus estava ali conosco, na Galiléia, na Samaria, na Judéia, uma região completamente oprimida. O povo judeu era opresso por causa de Roma. Fora de todos os conceitos religiosos que falavam muito mais de um sectarismo do que de fato libertação espiritual, você tinha Roma oprimindo com violência, com os impostos, enfim, muitas maneiras ali de violência. Então você imagina você falar para um povo que quer a liberdade pela violência, que está sofrendo, que teve, sei lá, mulheres são estupradas nas ruas, seres são... O nascimento de Jesus, que Herodes manda matar os nascituros ali, de 2 anos de idade para baixo, com medo de um suposto Messias. Você imagina o tanto que esse povo passou. E aí Jesus falou, não, vocês se regozijem, porque bem-aventurados são os que têm sede e fome de justiça. Sede e fome. Vocês estão oprimidos? Fiquem tranquilos, porque vocês serão saciados. Vocês estarão fartos, vocês vão ter fartura um dia. Daí, eu quero pular para lá no Evangelho de João, que é o único evangelista que traz isso, que era o Paráclito, o Consolador prometido. Porque aquele que vem explicar, elucidar muita fala do Cristo, vem aqui se concretizar no Espiritismo, que vem trazer esse conceito de fartura espiritual, de sede espiritual, significando para nós valores de vingança. De justiça mesmo. De justiça, perfeito, de justiça mesmo, de vingança, justiça com as próprias mãos. E o que é isso? Para a gente saciar, porque a gente sabe a origem do nosso sofrimento. E aí eu trago agora de novo o animal para o centro da conversa. Como é que você sacia as fome e sede de um animal que está passando pelo que passa? E aí eu vou pontuar alguns pontos, que a gente já comentou, mas para pintar o quadro espiritual. A gente comentou da opressão de Roma. E hoje a gente também sofre muita opressão em outros conceitos. A gente não tem o Império Romano, mas tem outras Romas em menores e grandes portos na nossa vida. Mas e o animal? O cachorro lá na rinha de galo, o boi que está ali, os animais que vão para abate, a mãe que separa do bezerro, os animais que vão ali para teste em laboratório. Navios, para exportação. Navios, importação, de carga viva. Estou até usando o termo errado, carga viva. Como é que a gente sacia a fome assim, de uma dor que nós mesmos aqui, mesmo que a gente se sensibilize de fato, a gente não compreende.
Porque eu tenho uma frase de um ativista vegano que eu gosto muito. Quando eu virei vegano, eu adorei essa frase, de que a libertação animal é a causa do século XXI. Para o século Uhum. XVIII, foi ali a luta pela libertação, né, dos escravos, a Sim. alforria ali. Uhum. Do século, perdão, para o século XIX. Para o século XX era ali o conceito, né, das mulheres e os direitos. E para nós, no século XXI, está aqui a libertação animal, trazendo, de fato, essa visão empática, justamente de amor carinhosa para os animais, Exato. mostrando que eles também merecem Uhum. essa saciedade de amor, merecem também ser Libertações que não se opõem, né, consolados. Lucas? Libertações que se complementam, né, e que se interseccionam. Então é importante, né? A libertação animal e a libertação humana também, disse o Peter Singer, né? Então é isso. As libertações continuam e uma vai ajudando a libertar a outra, né? Tem acho que uma frase que pode resumir muito aqui a minha fala nesse versículo é de que nós, quando já temos uma simpatia pelo tema, pela libertação animal, pelos animais como um todo, nós temos a obrigação de sermos a voz daqueles que não têm voz. De fazer justiça, não é a justiça do mundo, porque a justiça do mundo é falível, mas mostrar que eles também são foco de amor de Jesus, que eles também fazem Uhum. parte da criação. Porque você quer alguém que é justamente quer mais justiça do que alguém que não pode falar, ou que fala e a gente não escuta, na verdade, porque acha que esse é o correto. Porque o animal grita, o Exatamente. animal se mexe, o animal mostra, Tem ele que se dar sabe. ouvidos, Ele primeiramente, porque fala, a eles gente não falam, se escuta, comunicam à exato. maneira deles, né? Será que quando a gente Exatamente. escuta um grito de uma vaca que separa com o bezerro, de um animal, num suíno, ou um suíno que está ali no abatedouro, ele grita, a gente não pensa em justiça, de como não deveria ser correto, justo para nós que o animal passe por isso? É um distanciamento tão grande da lei de amor, porque é amor, justiça e Justiça e caridade. caridade, no Não singular. tá, nas leis morais, esses três pilares estão juntos, não está separado. A lei de justiça, ela é amor e caridade. Está junto. Não tem como existir justiça sem amor e amor sem justiça. Exatamente. Então, Lucas, eu trouxe aqui um comentário de Carlos Torres Pastorino, lá no livro Sabedoria do Evangelho também, que quando ele interpreta essa passagem, essa bem-aventurança de fome e sede de justiça, ele diz o seguinte, que significa que os que têm fome e sede de justiça são aqueles que aspiram ardente e sequiosamente à perfeição, ao ajustamento de si mesmo às leis divinas. Ou seja, ele está falando de uma justeza nossa perante o outro, perante a lei divina, humana. Ele está dizendo que precisamos agir de maneira justa com o outro. Então, é no sentido de justeza, ou seja, se eu não estou sendo justo com o meu próximo, no caso aqui o não humano, eu preciso me ajustar, ou seja, passar a agir com respeito, com justiça, com amor, com caridade a estes seres, saciando a minha própria sede de justiça, porque o projeto humano é sermos justos, honestos, e eu preciso ser justo e honesto nas minhas relações com o outro. Por isso que o dever com o animal não humano não é um mero dever de compaixão, é sobretudo de justiça, porque é injusto aprisionar esses animais, assassinar esses animais, confinar, explorar, comercializar, coisificar, comoditizar esses animais, como se produtos, coisas fossem. Isso é injusto. Não é nem questão de caridade, de solidariedade, é questão de injustiça. Então eu preciso me ajustar à lei divina, restituindo a liberdade que foi tirada desses animais. Aí sim, e você sabe o valor da palavra justo na Bíblia, poderei ser considerado um justo. Quando aparece a palavra justo na Bíblia, é aquele que cumpriu os mandamentos divinos. Ele foi considerado um justo, porque cumpriu aqueles preceitos. E aí ele herda a vida eterna, conforme a discussão lá na parábola do bom samaritano, que a gente vai marcar uma live própria para isso outro dia, né? Trazendo ela para o âmbito da questão animal. Então achei muito interessante essa passagem de Pastorino. E um outro livro, vou te passar a palavra, que trata da maneira injusta e nos pede justiça com os animais, é o livro Conduta Espírita.
Está lá mais uma obra ditada por André Luiz. E aqui André Luiz vai citando em capítulos diversos que a gente precisa, por exemplo, abster-se de perseguir e aprisionar, maltratar e sacrificar animais. Estou lendo o que ele escreveu, capítulo 33. Ele está dizendo que a gente precisa parar com essas recreações em competições obstinadas e sanguinolentas do desportismo. Ele fala que há divertimentos que são verdadeiros delitos sob disfarce, rinha de galo, de cães, vaquejadas, fardo boi, todas essas questões que a gente citou aqui, provas de laço e tudo mais. Diz também que a gente precisa se esquivar de qualquer tirania sobre a vida animal. Olha o título do livro, Conduta e Espírito. Não agindo com exigências descabidas para caprichos alimentares, nem com requintes condenáveis em pesquisas laboratoriais. Um livro da década de 60. E a gente vive uma hecatombe de seres utilizados em laboratório para coisas muito fúteis em sua maioria. E a gente hoje em dia tem opções de obter produtos de higiene, de limpeza, de cosmético, livres de sofrimento animal. Então é questão da gente ser justo no sentido de buscar fontes, pequenos produtores que vendam seus produtos sem explorar os animais e o meio ambiente. Então o veganismo nos traz um senso de ajustamento com a lei divina. É porque a gente busca realmente viver de maneira mansa e respeitosa com as outras vidas, sendo justo para com elas, né? Tem muito mais, só que a gente tem pouco tempo. Então, para fechar, Emmanuel diz, na questão 129 do livro Consolador, é justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Emmanuel disse isso em 1941. Estamos aí há 80 anos dessa afirmação, num tempo em que a ciência já nos demonstrou que não precisamos de consumir animais para obter os nutrientes que necessitamos à nossa subsistência. Meu amigo, precisamos ser justos, né? Passo para você. E a gente tem que interagir com a turma, tem que pegar as perguntas. Não, Fala, a gente vai, a gente vai. A gente vai. Mas é o seguinte, eu comento, a gente encerra assim por hoje essa nossa parte aqui, a gente vai para as perguntas, né, para aproveitar essa meia hora que falta. Tá bom. Perfeito. Gente, escrevam os comentários aí, né, as dúvidas novamente. Edmilson, eu já ouvi a sua dúvida, você está repetindo aí várias vezes. Estou aqui de olho, sem nenhum problema, irmão. Exato. Eu vou trazer Paulo novamente, né? Assim, quando você só lê um autor, assim vem muito à cabeça, né? E Paulo diz lá em Romanos, o justo viverá pela fé. E esse argumento da justificação pela fé, ele é tema central dentro do estudo teológico de Paulo. Quando você vai ali ver o argumento paulino de o que é o justo, o que é a fé, enfim, meu argumento é o seguinte, como é que você aplica isso aos animais, enquanto os animais são tratados da maneira que são aqui encarnados conosco? Como é que você vai aplicar esse justo virar pela fé se o animal não tem tempo, ou melhor, se não tem conceito nenhum de fé? Não é no sentido realmente de cognitivo, de não ter fé, não é nesse ponto que eu estou querendo chegar. É no ponto de que você quer realmente um ser que não tem fé nenhuma, é um ser que é escravizado, que é coisificado, que é justamente como você falou, é tratado como uma commodity, você tem um valor ali. Você coloca um valor em algum amigo seu? Por que a gente compra os animais? Animal de raça. Né? Por que a gente coloca valor nas coisas que não têm valor? Como é que a gente vai dizer isso? O justo viverá pela fé? Se a gente mina todas as possibilidades dos animais terem fé aqui encarnados conosco. A gente dá justamente o motivo contrário deles não acreditarem em nós. Daí, para encerrar a minha fala, eu trago também uma frase do nosso querido Alexandre, que está ali no Missionários da Luz também, que ele fala para nós, no capítulo 4, duas coisas. Primeiro, ele fala com relação à cristalização dos maus hábitos. Ele fala, André, não nos surpreendamos com relação aos vícios que a gente tem, porque nós cristalizamos com muito tempo.
Os Uhum. vícios da alimentação e do sexo. Ele coloca ali sexo, os vícios do sexo e da alimentação para a par. Não está falando de Foi. comer em excesso, não está falando de comer em excesso, tomar muito suco, comer pizza, não é isso que ele está falando. Não é isso que ele está falando. Não é comer fast food. É além disso. É além disso. De como você justifica a sua alimentação à base dos irmãos animais. Principalmente isso. Porque logo em seguida ele vai falar dos animais. Lembrando, né, que ele está falando nesse capítulo com relação à vampirização dos encarnados e desencarnados, Isso, e nós encarnados vampirizando os animais. exatamente. Se eles sugam ali os tecidos espirituais nossos, os espíritos, né, quando estão ali nos obsidiando, etc., nós fazemos o mesmo com os tecidos musculares dos animais. Ele Alexandre nos deixa isso claro chama, para nós. Alexandre nos chama de 3 adjetivos. Ele fala que somos vampiros insaciáveis em relação aos animais, somos infratores da lei de auxílio e somos também, como é que ele diz, verdugos cruéis. Isso é o que eu ia falar, os verdugos cruéis. Uhum. Porque ele, na hora que ele vai falar esses verdugos cruéis, ele fala tempestade. Que vem a tempestade Ai. ali e o animal, ele confia na tempestade, no vento, no trovão, quando chega ali na Uhum. floresta, no seu habitat, mas no primeiro sinal que aparece o homem, ele não enxerga um protetor. Ele foge com medo, porque vê no homem um verdugo cruel. Inverteu-se o papel. Aquele que deveria ser justamente o protetor, o O anjo da anjo, guarda, é né? o É. verdugo. É Isso o deveria verdugo. nos envergonhar, Imagina se os nos... anjos nos tratassem assim, né? Perfeito. É. Se os espíritos Se- superiores que rezamos, que admiramos, Bezerra de Menezes, né? A gente tanto ora aí no movimento espírita para ajudar, etc. Imagina se eles estendessem as mãos para, na verdade, nos agredir, né? Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade, fazer a nossa meia-culpa, arrependermos, igual João Batista fazia naquela época, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, né? A gente Metanoia, né? precisa. Metanoia, além até da metanoia, o machado já está na raiz da árvore, né? Assim, chegou a hora, vamos lá, turma, vamos, né, fazer aí esse movimento em prol dos animais. Meu amigo, faltariam aqui a bem-aventurança dos misericordiosos, a bem-aventurança dos limpos de coração, a bem-aventurança dos pacificadores e, por fim, aquela bem-aventurança onde ele começa a dizer, né, se vos injuriarem, perseguirem, disserem tudo mal contra vós, enfim. Não dá tempo da gente comentar, para a gente não estender muito aqui o assunto, mas a gente pode marcar uma outra live para dar Com continuidade. Acho que a certeza. gente Eu interpretou só queria metade. comentar esse 11, Tá. assim, só comentar mesmo, assim, só dar o gostinho do que vem por aí, do que a gente precisa, até mesmo para quem quiser ficar reflexão com relação a esse tema, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Quando chegar o Natal, esse versículo vai estar brilhando, porque os animais são justamente injuriados, perseguidos, e a razão é completamente oposta que o homem dá para fazer isso com os animais, que é para glorificar Jesus, para falar bem de Jesus, para bem dizer a vinda do Cristo na Terra. Ou seja, os animais, se tem alguém se tem assim um coletivo de seres que são bem-aventurados, são os animais, que são justamente perseguidos por causa de Jesus. Porque vem a época da, da quaresma, que não pode comer carne, tem que comer peixe. Na época justamente especificamente agora no Natal, que tem que fazer toda a ceia. Então, se tem alguém que é perseguido por Jesus entre aspas, né? Uhum. Que a gente Em usa o nome Cristo para dele, perseguir. O né? nome perfeito, o nome dele são os animais. Então, se tem alguém que está Exatamente. salvo, assim, de certeza, para o mundo de regeneração, são os animais. Muito bom, muito bom. Então a gente promete aqui, ao vivo e a cores, para a gente dar continuidade a essa live, partindo da bem-aventurança dos misericordiosos, numa próxima live. E vamos aqui usar uns 10 minutos para interagir com a turma aqui. Deixa eu ver se tem perguntas também, né? Eu lembro que tinha Amigo, do uma dúvida. Edmilson. Se eu ligar o ar, faz barulho? Liga aí, deixa eu ver. Liguei já. Não, faz não. Ai, glória a Deus, está muito calor aqui em Manaus.
Então vamos lá, deixa eu ver se tem perguntas aqui. Tinha uma do Edmilson, mas eu acho que até a turma aí que está interagindo respondeu. O pessoal respondeu, mas eu faço questão de comentar, vai que a dúvida do Então vai Edmilson lá. dos Você irmãos, pegou a né? pergunta? Eu não peguei. Ele basicamente perguntou, Edmilson, se eu estiver errado, você corrige, tá? Por favor. Mas com relação a isso, ele perguntou se os animais, quando eles desencarnam, eles já reencarnam imediatamente. Como é que é essa relação Sim. com eles no mundo espiritual? Se você quiser responder, fica à vontade. Ô Edmilson, esse tempo não tem uma definição assim, né? Claro que, ao que tudo indica, juntando aí a literatura espírita e espiritualista, eles encarnam mais rápido do que nós, seres humanos. Mas depende muito da capacidade já atingida por cada animal, na espécie que ele se encontra. Alguns podem demorar mais tempo no plano espiritual, sendo aproveitados pelos bons espíritos para aprendizados, né, para auxílios, por mais tempo. Outros não, reencarnam mais brevemente. Então, depende muito de vários fatores e é isso. Só Lucas, queria você pode comentar com uma complementar. coisa. Eu não esqueci, quando a gente estava no passado em São Paulo, a gente foi visitar a SEAMA e a Sandra comentou o trabalho a nível espiritual que tem que fazer com cada animal que morre no matadouro, os pintinhos, né, que são triturados vivos, as vacas que não querem reencarnar porque estão com o perispírito muito debilitado, aqueles que são degolados vivos, que sofrem pauladas. Os animais têm perispírito, têm corpo Uhum. espiritual. Espiritual. Ainda que não seja E a centros de força. complexidade de um ser humano, tem perispírito, tem os corpos mais sutis também. O livro de André Luiz, Evolução dos Mundos, deixa isso muito claro. O título já está muito ali gritante: Evolução em Dois Mundos. Não é alcançou o homem, está aqui perispírito, pronto. Não. Imagina como é que está um perispírito de um animal que morre assassinado, com medo. É aqui eu digo assassinado, conceito realmente, assim, muito, muito brando mesmo. Uhum. Aquele que morre justamente para alimentar o nosso prato, para estar ali, que está, assim, a fonte principal, a felicidade de churrasco. Como é que fica Não, o e perispírito desse animal? sobretudo na criação intensiva, nesses confinamentos aí, porque ali o animal sabe que vai morrer, ele está vendo os outros morrendo, ele está sentindo toda a vibração energética densa daquele ambiente. Há espíritos ali em condições subhumanas, desencarnados, sugando aquele plasma. Enfim, é uma E aqui coisa não é nenhum ponto horrenda, horrenda. assim, a gente não está falando nada assim, espiritualista. Capítulo 14 do André Luiz, eu sempre esqueço, eu acho que é o 12, que é o auxílio, né, que ele adentra os âmbitos de um matador. Ele fala, Uhum. André Luiz passou 8 anos, quase 9 anos, diz Herculano Pires no Limiar do Amanhã, quase 9 anos nas regiões umbralinas. Até aquele ponto, ele falou, nunca senti tanta repugnância quando viu aquela cena, Aham, quando ele fala ali exatamente. dos desencarnados sugando o fluido vital dos animais pela poça de sangue ali naquele matadouro. Aí você imagina, como é que fica o perispírito de um animal assim? No Como fica ambiente a que a gente está. psicosfera do planeta, como fica... Então, o que a Sandra falou pra gente, você lembrou uma coisa assim que eu lembro que foi uma choradeira nossa lá nessa reunião com ela, Oi. na ASEAMA, porque ela falou pra gente, turma, creio que vocês não devem conhecer isso, que os espíritos, quando esses seres desencarnam dessa maneira, eles levam traumas para o plano espiritual que precisam passar por cirurgias espirituais, reencarnações, mais reencarnações, para ir recuperando aquele dano ali. Psíquico, porque o animal tem sofrimento psíquico e físico. Então, o sofrimento psíquico que tem que ser restaurado e o sofrimento físico no seu corpinho espiritual que tem que ser restaurado também. Então, eu acho que a gente não faz ideia ainda da profundidade que é o que temos causado aos animais. Então, é uma coisa muito séria, realmente, muito séria. Enfim, outra que quer comentar mais sobre isso, Lucas? A gente pode passar para outra Não, acho questão. que está tranquilo. O nosso irmão Edmilson até agradeceu aqui pela resposta. Oi, Edmilson, a gente agradece também a pergunta, meu amigo. É uma dúvida muito comum, né? Nesse tempo dos animais, no Exato. mundo espiritual, e varia realmente. Então vamos A lá. Érica aqui perguntou: onde tem tratamento espiritual à distância para os animais? Ok. Vai no nosso site, eticaanimalespírita.org, e lá nós temos um menu chamado Lista de Centros Espíritas que Tratam Animais. Então ali você vai encontrar pelo menos uns 10 centros espíritas, o endereço, o telefone, o e-mail, o site,
para você procurá-los, tá? E tem atendimentos à distância. Agora, por causa da pandemia, os presenciais, na maioria, devem estar suspensos, mas busca lá que você vai encontrar. Mais o quê? Por que os animais da Lívia? Por que os animais ficam doentes, sendo que não tem livre-arbítrio? Boa pergunta, Lívia, né? Eles também estão sujeitos à lei de evolução, com todos os seus desafios aqui na Terra. Todos nós estamos evoluindo num planeta que ainda tem uma categoria baixa, inferior, né, de desenvolvimento. Então, a Terra em si mesmo tem a sua dor evolução. Então, tem aqui um desafio para desenvolver nossas potências, qualidades, capacidades. Claro que não entra nesse rol as injustiças causadas pelos seres humanos para com esses animais. Mas eles adoecem por uma série de fatores ambientais, da sua espécie, da intervenção humana também. Então, há dores comuns, necessárias à evolução, e há outras não, que são absolutamente desnecessárias, causadas pelos desmandos humanos, tá? Isso daria que eu te dou essa resposta, mas eu não me satisfaço com ela, tá? Eu busco respostas em vários outros horizontes para satisfazer essa pergunta, tá? Então tem questões filosóficas que não dá para trazer aqui no momento, outras obras que não dá para trazer aqui no momento, porque eu não me satisfaço só com essa resposta, mas ela, em certa maneira, pode atender aí a sua dúvida. Sim, perfeito. A Camila perguntou, ela agradece pelas reflexões e ela fala, se souberem, acho que é para mim, se souberem a referência, qual o nome desse ativista que foi falado, que disse sobre a libertação animal ser a luta do século XXI, né, que eu citei, né, que é a luta do século XXI, a libertação animal. Essa citação eu vou realmente ficar devendo assim, com precisão, mas eu tenho quase certeza que foi o Gary, assim, eu não consigo pronunciar o sobrenome dele. Francione? Gary Francione? Não, é com Y. Não, Yorovsky, Gary Yorovsky. Isso, pronto. Esse mesmo, o Gary, isso aí mesmo. Muito provavelmente... Eu acho que é assim, né? Tô achando que é. É o Gary Y. Você colocar Gary Y vegano no YouTube, aparece. Pronto. Muito provavelmente, ele falou isso numa entrevista que viralizou, você coloca assim, entrevistando o vegano Gary. E aí uma que ele deu lá, acho que foi em Israel, numa entrevista ali pra TV, e se eu não me falha a memória, ele é o autor dessa frase. Eu realmente fico devendo, infelizmente, aqui, mas se eu lembrar, se eu descobrir, eu peço o pessoal do MOV, né, pra gente colocar aqui nos stories, etc. Beleza. A Mônica está comentando aqui dos tumores violentos, né? Eu acho que essa questão mais da doença dos animais, né? A domesticação, a relação do ser humano hoje em dia com os animais, ainda humanizando muito os animais, e o convívio no lar com os animais, com os nossos desequilíbrios, irritações, né, agressividade, isso afeta muito os animais. Então há muitos estudos aí de veterinária, eu não sou da área, mas já ouvi companheiros dizendo que o adoecimento do humano no seu lar acaba adoecendo também o animal, que absorve aquela energia pesada. Então é mais um problema também que a gente acaba gerando a esses animais. Mas, enfim, se tiverem mais perguntas aí relacionadas aqui à nossa questão das bem-aventuranças, para a gente encerrar aqui. Exato. Deixa eu ver se eu encontro mais alguma aqui para nós. E um ponto importante, o animal, ele tá, como você falou antes, né, também, mas é bom ressaltar isso. O animal, ele fica doente de uma forma muito violenta para nós, é violenta para nós, mas o animal, ele também está sendo educado, ele também passa por um processo pedagógico naquela encarnação. Ou seja, aquela doença para o animal é muito importante. Desprendendo os laços perispiríticos naquele corpinho, ensinando muitas vezes o animal sobre aquela dor que é importante para ele, e muitas vezes aproxima a família do animalzinho, porque o animalzinho recebe mais atenção, carinho. Eu recebi muitos, muitos que eu digo assim, 3, 4, assim, nesses últimos 2 meses, de amigos que vieram procurar um conselho sobre os animais, né, um ou outro pedindo ajuda, e eu falava, né, se ama, né, que eu conheço, né. E aí a gente perde a noção de que o animal ele também aprende com essa dor. E muitas vezes essa dor vem para aproximar a gente deles.
justamente para isso, para ele receber aquele carinho naquela hora que está desprendendo o perispírito do corpo e assim vai. Até para você ver como é, até mesmo do sofrimento nosso e do animalzinho, Deus cria essas coisas boas para eles passarem, continuarem evoluindo, aprendendo, né? Uhum. Eu lembro até de uma fala da Sandra, que a Sandra ela é assim, a coordenadora geral ali da SEAMA, né? E aí ela comentou pra gente, eu nunca esqueci, assim, ela como veterinária, espírita, sabe que o animal continua vivo no mundo espiritual, e ela atende os animais ali, né, com passe, água fluidificada e tal. Como é que fica quando não tem nada a fazer do que a eutanásia? Como é que fica a situação? Ela falou que nas mediúnicas ela já perguntou, e os mentores falaram ali para eles, para os trabalhadores, que também é um desafio para eles, também é um aprendizado saber em que momento, de fato, você encerrar como tutor daquele animal a vida dele naquele corpo, para que ele continue ali a Uhum. vida no mundo espiritual, porque já não tem mais que ele aprender. Ela fala eutanásia em último ponto, e acabou. Mas ainda assim é uma dor e é uma escolha muito difícil de se fazer. Em que momento encerrar também? Porque também é um aprendizado para nós. De saber em Uhum. que momento tomar essa decisão. Exatamente, né? Então aqui na Terra, né, no critério evolutivo da Terra, esses desafios estão ali no rol, né? Então todos os seres que estão evoluindo aqui, não me pergunte por quê, estão passando por esses desafios, né? Então, assim, né, são aprendizados que a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível para evoluir. A gente precisa também, eu acho que a gente romanceia muito o mundo animal ali, né? Eles têm ali os seus desafios, né? A lei da selva, uma lei braba, né? Então a gente tem que tomar cuidado Luta. para não humanizar muito a coisa assim, né? Humanizar não é nem uma palavra boa, né? Porque o humano não tem sido muito bom com os animais. Mas não colocar Romancear, limitações romancear nossas, né, menos. com relação a. É, Com relação, assim, exatamente, às né? leis mesmo, assim, né? Assim. É. Então, Lucas, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para fazer as considerações finais. Deixa eu ver, a turma está agradecendo, a Mônica, a Karina, uma querida. Camila, talvez as doenças nos animais possam ter a ver com uma reconstituição perispiritual quando desencarnam em situações tão complicadas. Devem ter várias respostas para essa pergunta, certamente, Camila. Tem muitas perguntas e respostas, né, a esse Eu acho que porquê. isso só mostra para nós, Rafa, essa dúvida até nossa aqui, até a gente perceber de que como a gente limita o espiritismo só pra gente. E aí parece que o espiritismo é mais do mesmo. Porque repete, porque as religiões estão avançando. Estão avançando. Eu vejo as aulas da irmã Ila sobre o catolicismo e o evangelho, eu falei, tá pau a pau com o entendimento do espiritismo com relação a isso. Só falta ela falar de reencarnação ali para todo mundo e acabou, vira espiritismo. Porque tá evoluindo. E a gente se trava, porque não expande o espiritismo da maneira que ele tem que ser expandido, tratado, concebido também para os animais, para esse planeta. Porque a ferramenta tá aí. A faca e o queijo vegano na mão. Né? Façamos bom uso, né, da ferramenta. Exato. Quer dizer, se a gente tem essas dúvidas, imagina isso, quando você pega o livro, isso não te responde, se cria dúvida, é maravilhoso. Porque o Espiritismo ele progride com o nosso entendimento. Kardec deixa isso muito claro, principalmente ali na introdução do Livro dos Médiuns. Livro dos Espíritos não tem tudo, a Revista Espírita está aí, cada volume, de cada ano, de cada Uhum. mês. O Não deu a Espiritismo não última tem resposta. resposta, não deu e não pode dar resposta para tudo. Porque senão Uhum. acabou a evolução. O Espiritismo ele progride conosco. Óbvio que as bases são imutáveis, leis são eternas. Elas ajudam a compreender e fazer as melhores perguntas. Porque perguntar qualquer coisa todo mundo consegue. Mas perguntar, por exemplo, por que marcou tanto o Espiritismo? Por que ele está vivo até hoje? Ainda que, entre aspas, né, deturpado, como muita gente diz, né, com relação ao conceito realmente científico de Kardec, mas está aí surgindo. Porque ele consola. Porque se você pergunta por que eu sofro, o Espiritismo não responde. Por que eu estou reencarnado, o Espiritismo não responde. E aí você pergunta por que os animais sofrem, você fica. Não, é dor e expiação. Ou, perdão, é dor e evolução. Acabou. Não pode ser tão simplório assim, né? Não pode. Há mais Não ingredientes aí pode. nessa sopa. Tem mais Quando coisas a você ser pega assim, descoberta. você quer levar a criança no. Eu até trouxe isso no momento que a gente estava com a Nath, né?
ali com a Carol, do Carol Meninas Espíritas, você prefere levar uma criança, de fato, para uma horta ou para um matadouro? Obviamente para uma horta. E aí você pergunta, por que os animais sofrem? Não, é dor e evolução, eles estão aprendendo com a dor. Estão aprendendo, sendo mutilado, muitas vezes vivo. O peixe que morre ali sufocado, quando é pescado, isso é uma dor e evolução? É essa maneira realmente que Deus, pedagogo máximo aqui, criador que ama, como diz João na sua primeira epístola, capítulo 4, Deus é amor, quem não ama não conhece a Deus. Quer dizer, isso é realmente uma dor e evolução? Quer dizer, sabe? Sim, se a gente tem dúvida, é maravilhoso, porque mostra o quanto que a gente precisa se aprofundar ainda na doutrina espírita e trazer essas perguntas que Kardec não perguntou. Kardec não perguntou sobre os transexuais, não perguntou sobre os autistas, não perguntou sobre libertação animal, ele perguntou o que cabia naquela época. Daí vem Emmanuel, Consolador, 129, daí vem André Luiz, Humberto Campos, que vão trazendo outras dúvidas. Joana de Anjos falando do espectro psicológico. Ivone da Amaral Pereira. Sabe? Então, são todas isso pessoas que se desenvolveram, se dedicaram, formaram grupos, estudaram, renunciaram, abnegaram e questionaram os espíritos, se colocaram como instrumentos. E aí as respostas vêm surgindo. Por isso que é importante esses movimentos cada vez maiores de grupos de estudo de animais, de casas espíritas que atendam, socorram os animais, porque os espíritos vão trazendo umas respostas a esses porquês. Por quê? Porque há um movimento nosso de bater na porta e buscar. Né? Então é um movimento de ciência, de filosofia, de espiritualidade, que depende de nós, né, para que consigamos realmente mais informações sobre isso. O óbvio que a gente já vai até acabar aqui a nossa live, né? Só para encerrar mesmo, é só esse ponto de é importantíssimo perguntar, é importantíssimo duvidar. Falando aqui um católico que virou espírita, eu sou de berço católico. Então, e o espiritismo me conquistou, me conquista todos os dias desde então, nesse casamento que eu tenho com a doutrina, é porque me fascina, porque eu posso perguntar, eu posso questionar. E ainda que, assim, de súbito, muitas vezes pela minha ignorância, eu não vou compreender, eu posso continuar perguntando, questionando por que é assim. E toda vez, eu leio Kardec até hoje duvidando de Kardec, duvidando no sentido de, será que é assim mesmo? Aí eu pego ali a lógica, a fé raciocinada, realmente faz muito sentido por causa disso. E pronto. Com os animais, com relação ao nosso trato, tem que ser a mesma coisa, tem que questionar. Justamente para, se a gente consegue só pelo sentimento, se não basta o não matarás, tem que ser justamente pela lógica, então que seja pela lógica. Mas, acima de tudo, obviamente, vai chegar um ponto que a gente não vai compreender, mas perguntar é importantíssimo, porque cria dúvida. Cria dúvida. A ignorância tem certeza de tudo, né? Então tem que perguntar. Então, turma, eu vou fazer minhas considerações finais, porque a gente já está encerrando, agradecendo muito a presença dos participantes, ao meu irmãozinho mais novo, Lucas, nesse Dia do Amigo. Para mim é uma alegria dividir esse espaço contigo. E digo a vocês que Jesus, ele é o modelo das bem-aventuranças. Tudo que a gente falou aqui, ele viveu. E viveu tão somente não para os seres humanos, mas também para os seres não humanos. Então, quando a gente faz essa investigação, a gente vai resgatando um Jesus deturpado pela história humana, um Jesus que excluiu do seu âmbito de amor os animais e as demais criaturas. Então, ele é o modelo das bem-aventuranças, ele é o libertador animal humano e não humano. Então, que as bem-aventuranças possam fazer morada em nosso coração, que a gente possa expandi-las, fazerem florescer e dar perfumes e guarida a muitos corações e, sobretudo, aos nossos irmãos animais que têm padecido muito, muito diante do nosso modo de viver. É isso. Gratidão, paz e bem. Lucas, é contigo, meu irmão. Nada, só quero agradecer a presença de todo mundo que nos acompanhou nessas 2 horas, realmente para matar a saudade, né, Rafa, um do outro também. Sempre bom falar de Jesus, dos animais. E no demais, só para não ocupar o tempo de todos, muita força. E aí eu não vou falar muita paz, mas falar como o Chico fala para nós, que é o que nos cabe todos os dias, muita paz, muita paz, muita paz. Né? Possamos trazer o evangelho para mais perto e, de fato, levar para as periferias, né? Que é justamente onde precisa muito do evangelho.
Muita pá, adorei. Muita paz. É isso, sigamos, irmãozinho. Um Paz e abraço. bem. Paz e bem.